Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas, trabalho na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Trabalho no setor do futebol e do futevôlei e hoje eu vou estar trazendo um pouquinho para vocês aqui, um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu sei sobre futebol, um pouquinho da história do futebol para vocês. Tendo em vista que nós, professores da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, tem deixado diversos materiais práticos para serem realizados em casa, tá? Então vamos começar a abordar o tema aqui com vocês. Lá no século XVII, né, já acontecia o futebol, ele era praticado por militares, porém era um jogo extremamente violento, né, parecido, era uma mistura de futebol com rugby, né? Depois de um tempo, esses esportes foram difundidos e na época, né, no século XVII, acabou sendo proibido por ser um jogo muito agressivo, né? Já no século XIX, em 1810, o futebol passou a ser praticado na Inglaterra, ou voltou a ser praticado na Inglaterra, nas escolas públicas e pelos burgueses, né? Então, ali eles foram difundindo o esporte. A Inglaterra foi o país que erradicou o esporte, que criou o esporte, né? O futebol, o nosso tão amado futebol. Em 1830 foram criadas as primeiras regras do futebol. Logicamente que isso foi evoluindo, houve a mudança da regra do impedimento, que modificou bastante o jogo. Em 1970, na Copa do México, foi incluso os cartões, né, amarelo e vermelho. E hoje a gente tem a tecnologia, o VAR, né, que ajuda o futebol a ser um pouco mais justo, né? Tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim, eu acho que sim, eu sou a favor do VAR. E quem não for também, eu tenho total respeito. Mas eu acho que a justiça ela é importante no futebol. E já em 1863 foi criado a FA, a Football Association, e ela foi responsável pela criação dos campeonatos na Inglaterra, especificamente a Copa da Inglaterra, né? Na época, ela foi criada por burgueses, e tinha a maioria das equipes que participavam era equipes burguesas, então eram donos de fábricas, esses atletas que participavam. E em 1870 a classe trabalhadora passou a participar também e passou a praticar o futebol, sendo induzida pelos donos das fábricas, especificamente na época a fábrica de algodão, né? Então tem relatos aqui do primeiro jogador profissional, que no caso ele não tinha um contrato profissional, mas ele veio da Escócia, era um jogador de altíssima qualidade na época, que era o Suter, né? Fergus Suter. E ele atuou por duas equipes, mas ele teve sucesso mesmo no Blackburn. O Blackburn foi a primeira equipe de trabalhadores a vencer a Copa da Inglaterra, e eles alegavam, né, na época a equipe que perdeu a Copa da Inglaterra, eles alegaram que estava tendo um erro na regra, que não estava cumprindo a regra, porque o Blackburn estava utilizando atletas, entre aspas, profissionais, né? Só que não tinha outra forma da classe trabalhadora vencer, porque tendo em vista que a classe trabalhadora inglesa naquela época eram realmente muito pobres.
e não tinha mesmo a condição financeira para se alimentar bem, dormir bem e praticar um bom futebol. Já a outra equipe, que era da classe burguesa, tinha muito dinheiro, então eles se alimentavam bem, tinham tempo para descansar, não trabalhavam tanto na parte braçal e se sobressaía sobre seus adversários. E o Blackburn, com alguns atletas contratados, né, que na época não eram contratados, já disse aqui, eles eram contratados para trabalhar na fábrica e acabavam jogando pela equipe. E eles acabaram levando a Copa da Inglaterra, que acontece até hoje. É um torneio muito antigo, acho que é uma Copa, né, no caso, mais antiga da história do futebol. Em 1904 foi criada a FIFA por países europeus, no caso foi Inglaterra, Bélgica, Itália, entre outros países que brigaram pela criação da FIFA. E em 1930 aconteceu a primeira Copa do Mundo, primeiro campeonato mundial de futebol. Foi em solo sul-americano, foi no Uruguai, e o vencedor da Copa do Mundo foi o anfitrião, né? Foi o Uruguai. Em 1938 teve outra edição, mas após 1838 teve 1930, 1934 e 1938. Após 1938 acabou acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? E acabou paralisando a Copa de 42 e de 46 por conta da Segunda Guerra. Quem não souber da Segunda Guerra Mundial pode estar pesquisando e estudando. Eu estou trazendo só conhecimento sobre o futebol aqui, mas basicamente foi uma crise muito grande e parecida com o que a gente está passando hoje, só que hoje é uma guerra invisível, né? A gente infelizmente não consegue ver o vírus. Naquela época a guerra era armas, bombas, um monte de pessoa morta, enfim. Não vou abordar e não vou a fundo sobre isso, tá? O futebol chegou aqui no Brasil, vamos falar um pouco de história do futebol no Brasil. Chegou aqui no Brasil em 1894, Charles Miller, filho de inglês, chegou da Europa, chegou com uma bola, chegou com materiais e começou a difundir o futebol aqui no Brasil. A primeira equipe formada aqui no Brasil foi a Associação Atlética Mackenzie, era a equipe de colonos ingleses, e o futebol aqui no Brasil, parecidamente com a Inglaterra, foi difundido por pessoas que, entre aspas, tinham um poder financeiro maior naquela época. E depois os trabalhadores acabaram participando e assim o futebol foi crescendo. A primeira equipe carioca foi o Fluminense Futebol Clube, e depois começou a aparecer as outras equipes, o Flamengo, o Vasco, que são equipes antigas também, mas em 1904 foi criado o Fluminense. A seleção brasileira foi criada em 1914. O primeiro título mundial do Brasil em Copas do Mundo foi em 1958, Pelé estava presente, Garrincha, entre outros atletas. Em 1962 o Brasil foi bicampeão mundial, depois voltou em 1970 a ser tricampeão mundial, e em 1994, com Romário, Bebeto, Dunga, o Brasil sagrou-se também campeão mundial. Em 2002, com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, o Brasil acabou sendo pentacampeão mundial. Uma particularidade muito importante para falar do futebol brasileiro é que foi o país que participou de todas as edições de uma Copa do Mundo. Então, desde 1930 até hoje, o Brasil nunca deixou de participar de uma Copa do Mundo. Tá? Uma particularidade importante que eu tenho que ressaltar aqui é que o futebol praticado na Inglaterra era um futebol de bola longa, um futebol de muita força,
Isso já lá nos primórdios. Hoje a gente vê a Premier League, né, que para mim é a melhor liga do mundo atualmente. E é uma liga muito técnica, porém é uma liga de muita força, bola longa. A gente está na era da tecnologia, então o futebol está correndo juntamente com isso, a evolução do futebol. É um futebol onde tem muita ocupação de espaço e pouco espaço para você atacar, para você utilizar durante a partida. E o Brasil, naquela época, quando o futebol chegou aqui no Brasil, uma característica que a gente carrega até hoje, que é a característica da individualidade. Naquela época, os sul-americanos, em geral, tinham futebol muito individual, né? Não só o Brasil, mas também a Argentina, Uruguai, e é uma coisa que a gente carrega conosco até hoje. Logicamente que evoluiu, a mesma coisa que eu falei da Inglaterra, né? De bola longa, enfim, evoluiu. E é a mesma coisa aqui no Brasil. A gente evoluiu, mas mantém a mesma característica de anos lá atrás. É uma coisa que, mesmo com o tempo, a gente acabou mantendo, né? Assim como outros países. E é basicamente disso que a gente veio bater um papo hoje. Espero que vocês tenham gostado. O meu tempo está se esgotando aqui. E espero que vocês tenham gostado um pouquinho, né, da nossa aula teórica. Eu sempre falo para os meus alunos para buscar o conhecimento. Hoje a gente tem a tecnologia, a gente pode correr atrás de coisas boas, né? Infelizmente, internet, celular, televisão muitas vezes traz notícias falsas ou notícias que não trazem conhecimento para nós, né? E a gente tem isso em mãos e a gente tem que procurar usar para buscar sempre o conhecimento, buscar a verdade e tá sempre evoluindo na parte intelectual, tá? Segue a nossa página da Secretaria Municipal de Esportes, segue também o nosso link lá no YouTube da Secretaria Municipal de Esporte, que nós, professores, estamos nos empenhando para trazer o melhor para vocês, ok? Muito obrigado.